Olá, como vão? Tudo bem? Essa história que vou contar aconteceu com uma moça que morava no interior do Pará. Depois que sua avó faleceu, ela herdou o sítio dela. Como ela tinha boas lembranças daquele lugar, não pensou em vendê-lo logo de cara. Ela pensou em continuar o que sua avó fazia no sítio. Criava galinhas, porcos, vacas e fazia a venda nos finais de semana na feira em sua cidade. Junto com seu irmão, ela decide morar naquele sítio e seu namorado às vezes ia visitá-la aos finais de semana. Quando criança, sua avó contava algumas histórias de algo sobrenatural que sempre acontecia naquele sítio. Mas era coisa de criança. Como ela cresceu, ela deixou de ter medo daquelas histórias, até mesmo esqueceu da maioria que foi contada. Alguns dias se passam e após ela se mudar, tudo corria bem. Mas em certa noite de lua cheia, os cães latiam e uivavam o tempo todo. E alguns desses uivos deixavam ela com os pelos arrepiados. Ela não entendia o motivo, mas sentia um calafrio na espinha cada vez que os cães uivavam. Ela chamou pelo seu irmão para que brigasse com os cães e eles ficassem quietos. Mas seu irmão deu pouca bola, disse que era apenas algum animal que estava perto e ela não deveria se preocupar. Depois de algum tempo, os cães silenciaram e ela não ouvia nem mesmo um cricrilar de algum grilo por ali. Ela adormeceu, mas algum tempo depois despertou. Ela acordou e a porta do seu quarto estava aberta. Ela tinha certeza que tinha fechado. Na penumbra da noite, tudo o que ela conseguia ver eram dois olhos vermelhos olhando para ela. Ela ficou paralisada, não conseguia se mexer. Seu corpo estava totalmente inerte. Ela não fazia ideia o que era aquilo. Ela estaria sonhando ou aquilo realmente estava acontecendo? Ela tentava ter forças para chamar seu irmão, mas o nó na sua garganta não conseguia soltar sua voz. Ela não entendia como aquele ser continuava a olhar para ela sem piscar. E para sua surpresa, um olho sumiu, depois o outro. Ela pensou que era apenas algo da sua cabeça, mas apenas os olhos mudaram de lado, foram para o outro lado da porta. Mas ela tinha certeza que aquilo não entrava em seu quarto. Ela só conseguia ver os olhos, talvez um pouco do vulto de uma cabeça de um ser. Era alto. Os olhos estavam no limite da altura da porta. E ela começava a orar ferventemente um Pai Nosso, enquanto sua mente tentava tirar aquilo da cabeça. Ela queria fechar os olhos, mas não tinha coragem. Queria se cobrir com a coberta, mas seu corpo não conseguia se mover. Sua reação imediata foi fechar os olhos. Isso ela conseguiu, mas aparentemente aquilo foi um erro. Ela ouviu passos entrando dentro do seu quarto. Agora ela não tinha mais coragem de abrir os olhos. Ela sentiu um respirar, um baforar perto do seu rosto. Ela sabia que aquilo que a estava observando estava ali do lado. Ela não tinha coragem de abrir os olhos. Na sua mente, ela continuava com suas orações. Ela então ouviu um rosnado e um bafo muito quente em seu rosto. E com uma força que ela não sabe de onde tirou, ela pega a coberta e cobre todo o seu rosto e grita pelo seu irmão, que sai em disparada do quarto onde ele estava, com sua lanterna em mãos e entrou dentro do quarto dela perguntando o que havia acontecido. Ela então disse a ele o que estava acontecendo. Ele iluminou para todos os lados e não encontrou nada. Disse para ela que era apenas um sonho, que nada disso aconteceu. Mas ela disse ter certeza que sentiu o hálito daquela criatura em seu rosto. Ela pede para seu irmão que durma no mesmo quarto que ela. Ele arma a rede e dorme junto com ela. Com a companhia dele, o susto dela passa e ela consegue dormir. Mas passado algumas noites e seu irmão vai dormir no quarto dele, ela acorda novamente de madrugada
com aqueles olhos vermelhos que pareciam estar famintos olhando em sua direção. Antes que ela fechasse os olhos e aquele ser se aproximasse novamente, ela consegue forças para gritar por seu irmão, que diz que aquilo é coisa da cabeça dela. Ela então decide não passar mais por aquilo. Diz para seu irmão que ele pode ficar com o sítio ou que compre a parte dela. Seu irmão não entende o que ela está passando e diz que aquilo é coisa da cabeça dela, que não vai comprar nada e que ela pode visitá-lo sempre que for preciso. Ela volta para a cidade, mas alguns dias após ela se mudar, seu irmão também retorna e disse que aquele ser que a atormentava passou a atormentar a ele. Ele pensou que poderia ser apenas um pesadelo e ficou mais algumas noites, mas aquilo passou também a perturbá-lo. Então os dois entraram em acordo e venderam aquele sítio. Aquele sítio foi vendido diversas e diversas vezes. Hoje não se sabe mais quem é o dono daquele sítio. Se ele continua por lá, ele deva ter feito um exorcismo muito grande na região para que aquele ser pudesse ir embora. Caso contrário, ele também deva ter vendido o sítio. Essa foi a história de hoje. Passem bem.